Vamos ainda, irmão, orar de 2 em 2 e 3 em 3, por gentileza. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, porque mais uma vez o Senhor está nos dando essa rica oportunidade de podermos participar dessa reunião gloriosa, cheia de vida, cheia de desfrute, de louvor, de orações e também da Tua Palavra. Neste momento, Senhor, o nosso coração se volta a Ti. Nos achegamos diante do Teu trono da graça e de misericórdia, porque nele nós podemos alcançar socorro nesta ocasião oportuna. Neste momento, neste exato momento, estamos sendo abraçados por Ti, beijados por Ti, envolvidos com o Teu incomensurável amor. E é por isso que o nosso coração sempre externa a Ti sentimentos de gratidão, gratidão infinita. Muito obrigado, Senhor. Fala a nós, semeia para dentro de nós a semente santa, que é a Tua Palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, que nessa manhã um pouco fria, que nós possamos ser aquecidos pelo amor do Senhor. Quem daqui está sentindo o afago do Senhor? Quem daqui está sentindo o abraço do Senhor? Nós cantamos que nós nos achegamos ao trono da glória, a esse trono onde está o nosso Senhor assentado. Irmãos, Ele é o leão da tribo de Judá. Para Satanás Ele é o leão, mas quando João voltou e olhou, ele viu o que, Manuel? Ele viu um cordeiro, e o cordeiro é manso. Irmãos, Deus é manso para conosco. O nosso coração nessa manhã, irmãos, é de muita, mas muita gratidão ao Senhor, por tantas bênçãos celestiais, espirituais, que Ele tem nos abençoado. Como diz Efésios capítulo 1, versículo 13, não é? O nosso Deus é bendito. Bendito o nosso Deus e Pai. Ele não vai abençoar, mas já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero dizer, irmãos, que nessa reunião estamos no ambiente celestial. Quem se acha nessa manhã no ambiente celestial? Diga um amém mais forte aí. Aleluia! Que os anjos ouçam. E nessa manhã nós teremos um título que diz muito respeito à nossa vida. E esse título qual é mesmo? Semear. Para o Espírito ou para a carne. Significa, irmãos, que não podemos cochear entre dois caminhos. Nós temos que escolher um ou outro. Há quem diga que semear para a carne é só para os incrédulos. Eles estão na carne mesmo. Mas eu pergunto, irmãos, é possível nós, como cristãos, ainda semearmos para a carne? Portanto, nós devemos estar muito vigilantes. Bom, vamos então ler os versículos. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 e 25. O que diz? Digo, porém,
Digo, porém, andai. Digo, porém, andai. Irmãos, o que temos que fazer? Andar no Espírito. E dessa maneira jamais, ou nunca mais, jamais, nunca, iremos satisfazer, ou satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é, se temos vida no Espírito, vamos continuar recebendo vida para andar no Espírito. Capítulo 6, versos de 7 a 10. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção ou destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos ou desistirmos, diz em outra versão. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem daqui pertence à família da fé? Você de casa não está fora, também está incluído nisso. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, você também faz parte dessa família maravilhosa. Efésios 2,19 diz que nós somos concidadãos dos santos. Eita, coisa boa, né? A pátria celestial. Louvado seja o Senhor. Onde nós estivemos em Limeira, e ali tivemos uma comunhão maravilhosa, e o nosso destino, irmãos, é a pátria celestial. O nosso destino é sermos introduzidos para dentro da glória, porque a nossa origem é o céu. É o que nós acabamos de ver em Efésios capítulo 1, versículo 13, não é? Fomos abençoados com toda a sorte. Que bênção mesmo? Aonde mesmo? Em quem mesmo? Em Cristo. E diz o verso 4 que Ele nos escolheu, nos selecionou em Cristo, nele mesmo, depois que o mundo foi criado. Antes da fundação do mundo. E para sermos santos e irrepreensíveis. E perante Ele, irmãos, em amor, na esfera do amor. Então, irmãos, o nosso destino é a glória. Portanto, semeemos no Espírito, ou para o Espírito, ou visando o Espírito, porque dele colheremos vida eterna. Irmãos, esse capítulo 6 de Gálatas, evidentemente, é uma sequência do capítulo 5. Nós lemos os versículos 16 e 25 do capítulo 5. E o início do capítulo 6 está seguindo essa sequência. O que ele diz? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentados. Essa palavra aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, diz, vós que sois espirituais ou mais aperfeiçoados, corrigiu-o. É o que traz a ARA, essa versão aqui atualizada, que nós usamos para a nossa leitura textual. E também há uma outra versão que fala até de corrigir, mas várias outras versões, como a versão restauração, como a NVT, a NVT, certo? Fala aqui que nós precisamos restaurar o irmão que está caído. Se nós vermos algum irmão que caiu em alguma falta, isso mostra o quê?
Esse irmão semeou para a carne, então é possível. Aquele que está em pé, veja que não caia, porque nós temos um inimigo, que é Satanás, que imita o verdadeiro leão, e ele ruge, andando ao nosso derredor, buscando alguém que ele possa devorar. Irmãos e irmãs, não sejamos comida de leão, nem comida de serpente. Não vamos ficar olhando só para a terra, querendo contar, sabe aquela formiga bem minúscula? Ficamos corcunda, olhando para o chão. Vamos erguer os nossos olhos, levantar o nosso coração e olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Quem é Ele? Jesus Cristo. É esse, irmãos, que no início semeou-se como semente para dentro de nós. Nós somos uma terra, irmãos. E nessa terra, Deus quer semear. Como diz Mateus capítulo 13. Eis que o semeador saiu a semear. Ele semeia essa semente santa, que é a palavra de Deus nos nossos corações. Por isso que esse hino que nós cantamos há pouco, diz aqui, o refrão: a palavra fez-nos um. Na palavra somos todos um. Irmãos, a palavra é inerrante. Ela nunca erra. Ela é infalível. Essa palavra, irmãos, ela é dessa maneira porque ela é fiel. E ela é verdadeira. E ela saiu, ela fluiu, ela emanou de dentro daquele que é fiel. Daquele que prometeu e vai cumprir. Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele disse: eu estou plenamente certo ou convicto de que aquele que começou, que iniciou uma obra qualquer, não, a boa obra em cada um de nós, Ele é fiel para completar essa obra até o dia que Ele voltar. E Ele tem nas suas mãos um galardão para aqueles que se submetem ao operar da palavra de Deus. Essa semente santa, irmãos, da mesma maneira que Ele semeou para nós essa semente santa, que é a palavra, que é a sua própria palavra, nós também devemos semear para o Espírito. E dessa maneira nós podemos restaurar o irmão. A palavra aqui, restaurar no original, significa, é como remendar uma rede. Às vezes, irmãos, nós deixamos frestas, brechas na nossa vida. E Satanás, como nós sabemos, está atento. Ele está de olho. Mas nós devemos ser vigilantes. Muitas vezes, irmãos, a gente fracassa. É ou não é? A gente oscila. Mas Deus é fiel, irmãos. Muitas são as aflições do justo, mas de todas livra o Senhor. Que eu falo o Salmo 68, 19, se não me falha a memória. Irmãos, nós podemos cair, mas Deus está pronto, sempre pronto para nos restaurar. E sabe como Ele faz isso? Através de mim e de você. Então, os espirituais, os mais aperfeiçoados, têm essa função, essa missão, essa comissão de restaurar o irmão caído, porque todos nós precisamos crescer, amadurecer e sermos curados. A igreja, irmãos, é o lugar onde Deus nos colocou. É o seu rebanho, como diz Lucas 12, 32. É grande esse rebanho? De acordo com Lucas 12? Não, é pequenino, irmãos. Mas é o rebanho de Deus e Ele cuida desse rebanho com muito amor. E quando nós restauramos esse irmão, como fala em Lucas capítulo 10, é como uma parábola que Ele falou para aquele perito, para aquele doutor da lei, sobre
aquela pessoa que foi assaltada, que foi deixada semi-morta no caminho, e passou o sacerdote de largo, e passou um levita de largo, mas o bom samaritano se aproximou dele, chegou até ele, pensou-lhes os ferimentos, colocou vinho e colocou azeite. Vinho é a vida, azeite é o Espírito Santo. Como é que, irmãos, nós vamos restaurar os irmãos? É com o Espírito. E o Espírito é o que dá vida. Mas Paulo adverte aqui: toma cuidado, guarda-te, para que não sejais também tentado. Sabe por quê, irmãos? Na ânsia de querer tirar o irmão do buraco, nós vamos sem orar, vamos sem a unção falar a nós, vamos sem ouvir o Senhor falar a nós, e aí nós vamos de qualquer jeito. É como você socorrer alguém que está se afogando. Se não tiver técnica, você morre junto, a gente morre junto. Mas, irmãos, os espirituais são vigilantes. Eles estão apoiados, embasados na palavra de Deus, e quando eles vão lá, eles vão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque é muito mais fácil quem está embaixo puxar alguém que está de cima. É ou não é, irmãos? É muito mais fácil. Então quem está embaixo está ali vencido, e ele precisa de ajuda, ele precisa ser restaurado, e para ele ser restaurado, ele precisa de alguém, e esse alguém é você, sou eu. E que nós sejamos esses que de fato desfrutam o Senhor. Nos alimentemos, irmãos, da palavra, porque isso aqui é o nosso alimento, isso aqui que vai nos fortalecer para ter força para tirar o irmão do buraco. Vamos nos guardar, irmãos, quando formos socorrer alguém. Quantos nessa tentativa, vocês sabem disso, acabaram sucumbindo, acabaram rodando juntos, não é verdade, Cris? Quantos nessa ânsia de querer resgatar o irmão, ele está caindo, eu vou lá, só que ele vai lá despreparado. Mas graças a Deus, irmãos, tem os irmãos que são espirituais. Então, antes de fazer alguma coisa, tenha comunhão. Irmão, fulano está nessa situação, o que eu faço? Se eu estou fraco, como é que eu vou socorrer um fraco? O forte é que socorre o fraco. E o forte é aquele que se alimenta e se fortalece e se equipa com a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 10, nós temos aqui 3 palavras tônicas aqui, 3 assuntos importantes. O primeiro, falamos agora, como restaurar o irmão caído. O segundo, está no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E o terceiro está nisso que nós acabamos de ler, versículos de 7 a 10. A questão da semeadura. Irmãos, a semeadura é um caso sério. Mas antes de falar da semeadura, vamos falar aqui, levar as cargas uns dos outros. No versículo 5, diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas isso não está em oposição a esse versículo 2, que fala assim: levai as cargas uns dos outros. Como é que é? Como é que eu vou levar a carga se diz que a carga é só dele, o fardo é só dele? O fardo aqui diz respeito à nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Isso ninguém pode fazer por mim e por você. É como comer. Não é, Mires? É como comer. E eu não consigo comer por você, Roseneide. Se eu comer por você, você vai morrer. Eu vou morrer também. Eu preciso comer, porque eu preciso ter essa disposição de ir à Bíblia e comer. Isso aqui é o meu alimento. Então cada um tem o seu fardo. É como diz Mateus 16, 24. Quem quer vir após mim? A si mesmo se negue, tome
a cruz do vizinho. Ah, não, não é assim que fala, né? Não. Tome a sua cruz. E então, isso é muito pessoal. Irmãos, isso é muito pessoal. Então, cada um tem a sua carga. Cada um tem o seu fardo que é apropriado para ele mesmo, para cada um de nós. Mas, irmãos, tem momento que esse fardo se torna pesado demais. Assim como ocorreu em Êxodo, quando Moisés tinha que julgar 2 milhões de pessoas. Aí o seu sogro Jetro, a idade está falhando, irmãos, neurônios. Aí o sogro de Moisés, chamado Jetro de Midian, né? Jetro de Midian, falou: o que está fazendo, rapaz? Isso é loucura, você vai morrer. Imagine a fila para ser julgado. E Moisés ia ficar atordoado, ia morrer junto com o povo. Falei: escolhe aí 70 homens. Moisés foi ajudado, irmãos, com mais 70 pessoas. A carga estava pesada demais para ele agir sozinho. Então, irmãos, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Eu tenho que carregar meu irmão. Mas ele é pesado. Não sei como é que eu vou fazer para eu levar o Paulo Balde. O João Marçal. Como é que eu vou fazer? Né? Mestre, levar você até que é fácil, né? Mas levar, irmão, um peso pesado, como é que eu faço, irmãos? Mas diz a Bíblia: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o que mesmo, irmãos? A lei de Cristo. Há muitos que dizem que essa lei de Cristo é o mandamento. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 13, versículo, deixa eu achar antes o versículo, né, irmão? Antes do capítulo, né? Capítulo 34. O que diz? João 13, 34. Capítulo 13, versículo 34 do Evangelho do nosso amado João. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha só, que vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Vamos no capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero fazer uma pergunta a você e a mim primeiro, depois a vocês. Quem daqui consegue amar como o Senhor amou? Quem daqui, repetindo a pergunta, consegue amar como o Senhor amou? Ué, ficou mudo. Só porque eu perguntei pela segunda vez. Está aqui no Pedro e João 21. Mas, irmão, se ele está falando, porque é possível. Que vos ameis uns aos outros, como? Tal qual eu amei. Sabe por quê, irmãos? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi outorgado. Então esse Espírito já está em nós com esse amor. E o Espírito tem um fruto. E esse fruto tem muitos aspectos. E o aspecto número 1, Gálatas 5, 22. Qual que é? Amor. Não é, irmãos? Agora outra pergunta. Eu falei de carregar as cargas dos outros, de amar como o Senhor amou. Nós conseguimos amar os irmãos, sendo bem sincero, eu vou explicar, no homem natural, fica mais fácil, né? No homem natural é impossível amar os irmãos, porque os judeus, aquele lá em Lucas capítulo 10 que fala, aquele doutor da lei, aí o Senhor falou para ele, eu guardo os mandamentos, tal. Aí o Senhor falou, amar seu próximo,
que é o segundo mandamento. Aí ele perguntou, quem é meu próximo? Para eles, os judeus, o próximo era uma pessoa justa, uma pessoa certinha. Aí o Senhor dobrou a situação dele. Ame o seu inimigo. Ame aquele que te odeia, aquele que te persegue. E aí então ele narrou ali, ele como sendo o bom samaritano, porque os judeus ortodoxos odiavam, detestavam, desprezavam os samaritanos. Então Jesus se colocou não como levita, nem como sacerdote, mas ele colocou-se como o bom samaritano, que viu aquela pessoa ali, semi-morta, moribunda, semi-morta, e cuidou daquela pessoa. E levou-o aonde mesmo? Na hospedaria. E aonde era, irmãos, a hospedaria? A igreja. Onde é que, irmãos, onde é que nós restauramos os irmãos caídos? Na igreja. Vai levar para o mundo. Tem que trazer para o pequenino rebanho. É dessa maneira que ele será restaurado, e então vamos cumprir dessa maneira a lei de Cristo, que é a lei do amor. Bom, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz o quê? Quem fala lá? Coloca lá para nós, por favor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o que significa, irmãos? Que a pessoa que se acha boa, ela é soberba, ela é arrogante, ela é o quê? Petulante, prepotente. Ninguém consegue chegar perto dela. Mas o humilde, irmãos, é aquele que se humilha. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. É por isso que ele falou em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós que estamos cansados, sobrecarregados e oprimidos, ele falou, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e o que mais? Quem vai nos aliviar, irmãos? E aí ele vai dizer no versículo 29, olhem só que coisa linda, irmãos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sabe por quê? Essa pessoa que vai corrigir aquele que caiu, tem que ter um espírito de brandura, um espírito de mansidão, um espírito tranquilo. Tem uma versão que diz, nós devemos ser corteses. O que é ser uma pessoa cortês? Cadê a Silvana? O que é ser uma pessoa cortês? Polida, delicada, sim, gentil, tá certo? Mansa. Quem daqui é tudo isso, erga a mão, por favor. A mão no sol está pesada, né, irmãos? Mas é possível, irmãos. É possível. Vamos lembrar que não riu, não. É isso que acontece mesmo. Vamos lembrar que a sequência do capítulo 5 é o capítulo 6. E no capítulo 5 diz que nós vivemos e andamos no Espírito. Se estivermos, irmãos, nisso, também dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:23, é mansidão, é ser brando. 2 Timóteo capítulo 2, olha o que diz lá, vamos ver, versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus
lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então esse que caiu se tornou um cativo, caiu no laço do diabo. Então nós, irmãos, nós, pela fé, que somos espirituais, com espírito de mansidão, de mansidão, de brandura, de tranquilidade, vamos restaurar aquele irmão que está caído. É fácil nós, irmãos, lançarmos uma crítica. Daqui a pouco veremos o que isso significa. O caso é grave. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 6. Ó Senhor, irmãos, vão invocando aí. E nós vamos chegar num assunto, que isso poderá mexer com cada um de nós. Versículo 4 de Gálatas 6. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Certo? Versículo 5 novamente. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu não consigo, irmãos, levar o fardo que cabe a você. Nem você levar o fardo que cabe a mim. O fardo é seu, Vari. Você tem que carregar. Mas quando fica pesado, é bom tocar o trombone. Vamos fazer que nem Neemias. Por famílias em cada brecha do muro. Fala assim, olha, quando a coisa fica difícil aqui, você grita que a gente vem ajudar você aqui. Isso significa, irmão, espírito de coletividade. A igreja é assim. Não somos individuais. Temos que pensar nos nossos irmãos. Que muitas vezes nós somos individualistas, eu corro, eu consigo e eu chego lá. Mas Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9, não é isso? No estádio todos correm, um só leva o prêmio. Mas ele diz à igreja em Corinto, correi, de tal maneira que alcanceis. Isso é, temos que correr juntos, para chegarmos lá juntos. Amém. Certo, Davi? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu queria entrar já então no versículo 7, que o tempo urge. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ou se não desistirmos no meio do caminho. Irmãos, não podemos nos enganar. Irmãos, não podemos nos enganar. Sabe por quê? Que tem alguém que está atento às nossas atitudes. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo, essa é a lei universal da semeadura. Tudo que se planta, colhe. Se nós semearmos, interessante que aqui ele começa antes, não devemos semear para a carne, depois ele fala de semear no espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque a tendência do ser humano, do homem anímico, é sempre começar do lado negativo. E a propósito, nós fomos arrancados de uma situação de treva, não foi? Lá em Gênesis, lá diz, houve tarde e manhã, ou primeiro dia. Tarde significa noite. O homem, irmãos, você e eu fomos resgatados das trevas. Fomos tirados das trevas e levados, transferidos, transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então aqui fala, não semeemos para a carne. Por quê? Porque nós fomos tirados já dela. Então nós temos que semear por onde? Para onde? E onde? No Espírito. Porque quem semeia para a carne, irmãos, vai colher corrupção.
Disso não há dúvida nenhuma. Porque tem um Deus, desculpem, que vê tudo. Salmo capítulo 33. Não adianta, irmãos, a gente querer dar uma de bonzinho, eu consigo, eu falo. Olhem só, Salmo capítulo, eu estava vendo também outro livro aqui, daqui a pouco eu vou ler também. Salmo capítulo 33 vai mostrar quem é esse Deus que não podemos zombar dele e nem tentar enganá-lo. Capítulo 33 de Salmo, a partir do versículo 12. Feliz a nação, é isso mesmo, né? Cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Esse é o rebanho que Deus escolheu, no qual você e eu estamos. Olha agora o versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus, irmãos, Ele entra, Ele penetra, Ele perscruta, Ele esquadrinha o mais íntimo do nosso ser. É por isso que Hebreus 4,13 diz que tudo está descoberto, nu e patente aos olhos de Deus. A quem? Vamos ler lá. E não há criatura que não haja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E o Salmo 139, ele vai falar que para onde nós vamos fugir da presença do Senhor? Deus, irmãos, fez o nosso coração e Ele sabe o que está nele. Por isso Ele usa a sua palavra que penetra em nós a ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, sendo ela apta para discernir os propósitos ou desígnios dos nossos corações. Será que Deus não conhece? Irmãos, será que Deus nos conhece? Então dele não se zomba. Zombar é fazer chacota. Ah, Deus! O insensato diz no seu coração, não há Deus. Irmãos, nós somos insensatos? Insensato significa tolo. Irmãos, somos tolos? Não. Sejamos sábios. Sejamos obedientes à palavra de Deus, à vontade de Deus. E vamos, irmãos, não semear para a carne, de onde nós vamos colher corrupção. Vamos semear para o Espírito. Semear significa semear visando algo, um objetivo, um propósito. Semear no hebraico é zara, e no grego é espeiro, que significa, a palavra também tem origem de semente. Semear, semente, origem, descendência. Quando nós semeamos algo em alguém, isso vai gerar uma descendência dentro daquele irmão. Isso vai crescer, isso vai se avolumar e vai criar, de repente, um exército dentro daquele irmão. E isso vai crescer, irmãos. Toda semeadura tem um resultado. Se nós semearmos para o Espírito, dele, do vamos colher vida eterna. Mas se semearmos para a carne, irmãos, o que nós vamos colher? Corrupção. Louvado seja o Senhor, irmãos, que temos a palavra de Deus, que é a nossa semente viva. Quando nós semeamos algo nos irmãos, que seja Cristo, que seja vida, que seja o alimento de Deus. Isso nos leva para Mateus capítulo 24, versículos 45 a 47. Ali o Senhor diz
que o servo deve ser bom e deve ser prudente. Fiel e prudente. E Lucas acrescenta ainda bom. A quem ele confiou os seus conservos para dar-lhes alimento fora do tempo, a seu tempo. Certo ou não? E ele vai dizer, o que mais? Bem-aventurado. Ou felizes. Aquele servo, a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo o que, irmãos? Fazendo o que, irmãos? Semeando para o Espírito. E aí o que diz o verso 47? Em verdade, eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E o que é o bem de Deus? Quais são os bens de Deus? Você, sou eu, é o rebanho dele. Esse é o semear do Espírito para o Espírito, do qual colheremos, ceifaremos vida eterna. Esse assunto, irmãos, é complicado demais, não é? Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 14. No seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. O que ele abomina? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Romanos 14, 10 fala, por que julga, seu irmão? Nós vamos ter que comparecermos diante do tribunal de Cristo. E 2 Coríntios 5, 10 também vai nos mostrar que você e eu haveremos de chegar lá. Lá onde? No tribunal de Cristo, para dar contas o que fizemos através do nosso corpo, dos nossos atos. Irmãos, nós semeamos de N maneiras. Um exemplo, agora estou falando aqui. Eu estou semeando. Com que intenção eu estou semeando? É para carne ou é para colher fruto do Espírito? Você que está ouvindo, tanto aqui presencial como em casa, também está semeando. Como nós estamos ouvindo? Nós semeamos na nossa casa, na vida conjugal. Marido semeia na esposa, esposa semeia no marido. Pais semeiam nos filhos, filhos semeiam nos pais e nos irmãos. Irmãos, a nossa vida é uma lavoura. Estamos semeando o tempo todo. Na vida conjugal, começa a semear uma pequena semente, né? Semente é pequena. Claro que tem uma semente grande, a maior semente está lá no Oceano Índico, que ela mede 30 centímetros, pesa 20 quilos, é uma palmeira que tem lá. Mas, em princípio, semente é pequena, certo ou não? E toda semente cresce, toda semente floresce, toda semente germina. Aí que eu falei, a palavra também vem de descendência. Isso pode gerar um exército de coisas. No casamento, na vida conjugal, é semeado. O marido semeia na esposa e vice-versa. E vai semeando. E vai semeando. Chega lá na frente, o que vai acontecer? E eu estou na vida da igreja com os irmãos. E sou negativo. Só um exemplo, tá? Não quero ser assim, não. Deus me livre disso. Estou semeando. Aí eu fico insuportável, ninguém me aguenta.
Ninguém quer levar. Ninguém quer me levar nas... Falei, irmão, cuida dele. O irmão, por favor, manda outro, menos eu. Por quê? Ele é complicado. Irmãos, às vezes a gente se faz assim. Mas eu pergunto, irmãos, tem que carregar ou não tem que carregar? Mas muitas vezes nós somos assim, e vamos semeando, e não queremos ajuda, e nem queremos ser carregados. Pouco a pouco, irmãos, eu vou me esfriando. Vamos nos esfriando, e daqui a pouco, vou embora. Tem um irmão que está aqui, um exemplo, em Piracicaba. Seja ele líder, seja ele o que for, ele também semeia, não semeia? Os que ministram, semeiam enquanto ministram. Os que servem, semeiam enquanto servem. Hoje, graças a Deus, irmãos, temos vários serviços sendo executados, para que tenhamos esse ambiente gostoso e propício. Então eu pergunto, esses serviços que estão sendo feitos no momento, é uma semeadura para o espírito ou para a carne? Por quê? Aqui está o resultado. Tem vida, tem alegria, tem desfrute, tem satisfação no coração dos irmãos. Então, semear para o Espírito, irmãos, vale a pena. Porque Apocalipse capítulo 22. Ontem nós falamos de Limeira várias vezes. Vale a pena seguir o Senhor? Será que a gente vai desistir no meio do caminho? Apocalipse 22, versículo 12 e 13. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, e lá no versículo 21 diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. A nossa semeadura, irmãos, hoje, tem que ser feita hoje enquanto estamos em vida. Enquanto estamos caminhando nessa vida, irmãos. Que depois que passar dessa vida, aí só vai acordar lá diante do trono de Cristo, do seu tribunal, para receber dele ou a recompensa ou a punição. Então, quem naquele dia, que está aqui, que está em casa nos acompanhando, quer naquele dia ouvir da boca do Senhor, como diz Mateus capítulo 25, versículos 21 e 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, enquanto semeamos aqui, o tempo é pouco, é curto, é breve, irmãos, ninguém sabe quanto tempo vai viver, não é isso? Enquanto estamos em vida, vamos semear. E vamos esperar no Senhor, porque o tempo meu e seu não é o do Senhor. Vamos perseverar. Gálatas, no capítulo 6 ainda, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que significa isso, irmãos? Que Deus tem o tempo dele. E nós queremos as coisas para ontem. Só que Deus nunca vai dar para nós o que nós queremos. Assim como uma mãe nunca dá para o filho o que ele quer, mas o que ele precisa. O filho quer muita coisa, mas o que ele quer pode ser uma arma para ele se matar. Então a mãe que sabe, que conhece, não vai dar. Vai dar o que ele precisa. Você precisa de chupeta, você precisa de leite, você precisa de mamadeira. O duro é que quando eu tenho 50 anos, eu estou tomando mamadeira. Nós rimos, mas a coisa é séria, irmãos. Temos anos aí de, como diz aí, anda de janela, de estrada, mas está que nem uma criança, que ainda está no berço. Mamãe, papai, dá licença, irmãos.
É sério, irmãos. Nós precisamos crescer e amadurecer. Só os maduros entrarão no reino. 2 Pedro 1,11 diz que, dessa maneira, se formos diligentes, nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. O reino é dele, irmãos. Mas de acordo com Lucas 12:32, não tem mais o pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Iremos reinar com Cristo, irmãos. Então é bom a gente sair da fase de criança, como Paulo falou, né, em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, agia, falava, andava como menino. Quando eu passei a ser grandão, passei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então nós temos que entrar, irmãos, nós temos que crescer, ajudar os irmãos. E como é que nós ajudamos os irmãos? Semeando. Como é que nós semeamos? É no Espírito e para o Espírito. E do que nós colhemos do Espírito? Vida eterna. Isso está para cada um de nós. Não são apenas alguns irmãos, não é só Vivaldo, o Mateus, é para todos nós. Porque o Espírito foi dado para cada um de nós. Não pense que se olhar na cabeça do Forte, né, cabelo branco da Gisele, cabelo, anciãos, né? Olha, respeitem as cãs. Irmão, não é cachorro, não. Cã significa pessoa madura, viu? Tá bom? Não. Tá certo, irmãos? Entenda, por favor. Respeite. Assim como fala em Apocalipse capítulo 1, havia um filho do homem lá, né? Deus falou na sexta-feira, né? Andando entre os candelabros de ouro, cabelos brancos, indicando maturidade. Esses são os espirituais, que devem socorrer aos que caem em alguma falta, em algum erro. Não apenas corrigindo, mas instruindo, restaurando esses irmãos. De que maneira? Semeando no Espírito. Em Tiago, capítulo 5, tem outro versículo que fala que nós precisamos ter muita paciência, irmãos. Capítulo 5 de Tiago, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha só, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Aquele irmão, eu não aguento, quero ficar longe dele. Se ele ficar num lado, eu fico naquele extremo lá. Porque eu simplesmente não aguento. Eu vou ler de novo o versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Sem dúvida alguma aqui, irmãos, Jó, ele foi exposto, não foi? No final é que ele reconheceu: Senhor, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que olhos são estes? Olhos do coração, olhos espirituais. Assim, irmãos, que nós possamos também dessa maneira buscar o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Onde vamos semear? Está fraco demais. Para quem vamos semear? Para onde vamos semear? E o que dele vamos colher? Vida eterna, irmãos.
Então eu pergunto, semear na carne? Nunca mais. Essa seria a palavra correta, né, Neto? Nunca mais. Irmãos, se tivermos isso, pelo menos no nosso coração, vai ser um pouco mais difícil a gente cair no buraco. Mas se falar, semear no Espírito, e talvez, falou talvez, já foi. Temos que dizer com fé. Semear na carne nunca mais, jamais vamos cumprir a concupiscência da carne. Irmãos, semear no Espírito ou na carne? Da carne nós colhemos o quê? Ou destruição, ou morte, ou prejuízo, decepção, frustração. Do Espírito, irmãos, nós colhemos o quê? Vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, ela é incriada. Nunca foi criada. Ela é eterna. Ela não tem fim. Ela é incorruptível, não se corrompe. Ela é imortal, não morre. Ela é o que mais ressurreta, vence a morte. Essa vida é poderosa. Essa vida eterna que é o próprio Deus, que veio para dentro de nós com tudo o que Ele é e tem. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que nós possamos semear para o Espírito. E dele colher vida eterna. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é uma semente santa, que foi semeada para dentro de nós. Quando nós temos essa palavra no Teu Espírito, dele nós colhemos a vida eterna. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos tem restaurado para vivermos na igreja. Somos da família da fé. Queremos fazer o bem a todos, mas principalmente a Tua família, que são os irmãos, que é esse rebanho que o Senhor comprou com Teu precioso sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Amém. Quem foi comprado? Quem quer semear para o Espírito e não para a carne, por favor, não tenha medo dessa coluna aqui, ó. Não morde não, irmãos. Pode vir, tá? Pelo contrário, ela vai... olha que exemplo, irmãos. Amém, irmã Semiramis? Eu chamo ela de mãe, viu? Se vocês... Miriam, você tem mais uma mãe, viu? É Semiramis. Amém. Louvor e adoração ao Senhor, né? Nós cantamos tanto louvor e adoração ao Senhor em todas as situações, né? Tanta palavra, mas algo que sempre vem no meu coração e hoje foi falado sobre Provérbios 6,16. Do 6,16 até o 19. Fala sobre os olhos, a língua, o coração e os pés, né? As 6 coisas o Senhor detesta, o Senhor não gosta, odeia, mas a 7ª ele abomina, ele detesta. Então, a primeira seria os olhos, né? Os olhos altivos, a língua mentirosa, coração, né? Deixa eu ver aqui. Que maquina planos perverso, a testemunha falsa que espalha mentira, mas a pior que Deus fala, que é a 7ª, é o que provoca contenda entre os irmãos. O que provoca contenda entre os irmãos, Deus detesta. Então, isso ficou muito gravado no meu coração, né? Então, vamos tomar cuidado com nossos olhos, nossa língua, nosso coração e nossos pés, né? Que Deus complete. Aleluia. Estava resistindo ali na cadeira, né? O velho homem querendo me segurar. Mas a palavra veio encorajando, né? Ela queima o coração. Senhor Jesus. Enquanto o irmão compartilhava, eu lembrei desse versículo em Apocalipse, que o Senhor prometeu. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o alfa e o ômega, primeiro e último, o princípio e o fim. Então aqui está algo que o Senhor quer recompensar os seus filhos, né? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e negaram a vida da alma, amando o Senhor e amando os irmãos, amando o próximo. Irmãos, eu fui tocado de uma forma, de um ponto que é uma luta, nós estarmos vencendo todas as coisas, mas o Senhor prometeu que Ele está conosco. Você está aqui na vida da igreja, desfrutando, ganhando vida, e o Senhor foi buscar você lá. Onde você estava? Onde eu estava. E somos gratos a isso. E então, quando estamos nas reuniões, nós estamos felizes, encorajados, assim seja. Amém? Eu creio que todos os irmãos estão sendo encorajados com a palavra. Irmãos, é muito bom reunir, muito bom desfrutar. Mas não podemos esquecer que o Senhor nos chamou para ser útil, para servi-lo. Então ele te escolheu, te limpou, te resgatou e te deu dons para cuidar dos irmãos. Então, quando você está aqui na reunião, você também encoraja os irmãos que estão do seu lado. E meu ênfase aqui é todas as reuniões, não é algumas. Todas as reuniões você é importante. Então tem as reuniões grandes e as reuniões pequenas, que são online. O grupo familiar, o grupo das irmãs, o grupo dos irmãos. Todos são importantes. A sua participação faz diferença. Eu quero encorajar os irmãos aqui, que às vezes têm a dificuldade de reunir online. Porque eu fui encorajado. Isso tem mudado a minha vida. Irmãos, eu não quero me gabar, mas olha, eu não tenho dia livre. Eu reúno todos os dias, nos grupos pequenos, né, até os domingos, mas é com alegria que eu falo. Que eu gostaria que todos os irmãos fizessem assim, porque você está fazendo parte de semear para o Espírito. Só para concluir, em Mateus 24:45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, volte ao Senhor, né? Se tem dificuldade de entrar nas reuniões pequenas, que eu falo que é muito boa, ore, para que o Senhor mude esse sentimento e você, né, sirva ao Senhor nesses pequenos grupos que faz a diferença. Irmãos, lá quando o Senhor for recompensar o galardão, o Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Eu quero que os irmãos se voltem ao Senhor, orem e participem dos grupos, porque isso ajuda muito. O tempo tem sido a nossa desculpa. Não tenho tempo. Irmãos, se nós quisermos, nós vamos ter tempo sim. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu creio que nessa manhã nós devemos louvar muito, muito, muito nosso Senhor. Que palavra prática, irmãos, sobre o semear, né? E aí eu me lembrei da palavra de ontem que a gente também viu no grupo das entrelaçadas. A oração é o nosso primeiro serviço. E o nosso serviço, ele deve ser pautado, permeado pelas nossas orações. O irmão compartilhou sobre que algumas vezes a gente toma atitudes, pratica algumas ações para tentar ajudar os irmãos, mas a gente não teve aquela preocupação maior que é de orar antes, né? Então, é muito importante essa palavra. A oração, ela é o começo de tudo. E nosso primeiro serviço é interceder pelos irmãos, né? É a primeira atitude nossa quando nós vemos e que muitos aqui são resultado de milagres. Eu fico muito encorajada quando eu vejo os grupos das irmãs, a gente orando, a gente parando tudo, vai orar, arruma um canto e vai orar, se está trabalhando, logo em seguida já vem os milagres do Senhor acontecendo ali, né? E hoje a gente viu, isso é um semear. Aí eu pensei nas sementes de hortaliça.
No passado, eu gostava de fazer horta com os meus alunos nas escolas. E as sementinhas são minúsculas, parece um grãozinho de gergelim, muitas vezes, e de repente você começa a ver aquilo brotar. E essa deve ser a nossa semeadura, semearmos para o Espírito. Aí também pensei no samaritano, né? No bom samaritano, que a gente tem visto também. Ele fez ali o primeiro socorro. Aí a gente precisa da igreja, porque tem que ter um lugar para a gente levar esses irmãos, levar essas pessoas para que sejam tratadas, né? Então, o que nós podemos fazer é um primeiro socorro, é uma palavra, uma semente, é uma oração, e levá-los para a grande hospedaria que é a vida da igreja. Obrigada, Senhor, pela palavra. Amém, Márcio? Obrigada. Amém, irmãos. Que advertência, que encorajamento, que despertar da palavra do Senhor, irmão. Fiquei assim, trêmula com esta palavra, irmão. Onde estou semeando? Onde, irmãos, estamos semeando? Para a carne ou para o Espírito? O Senhor veio nos encorajar, irmão, porque como a irmã acabou de falar, e o irmão também, a igreja é uma hospedaria, um hospital para os irmãos. Para o inimigo somos um exército. Para os irmãos, na vida da igreja, irmãos, nós somos o quê? O que somos na igreja? Amém. Irmãos, eu toquei nesse versículo de Tiago, né? Tiago 5:8. Sede vós... Ai, irmão, não enxergo direito. Esse é o problema. Quando estou aí, eu consigo ler. Quando estou aqui, parece que... sede vós também pacientes e fortaleceis o vosso coração, pois a vinda do Senhor, irmãos, a vinda do Senhor está próximo, irmão. E em Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora. Amém. Aqui, Tiago está falando, mas aqui no Apocalipse 22, o próprio Senhor está falando. Eis que venho sem demora. Sem demora. E comigo está o quê? O galardão, que será dado a cada um segundo as suas obras, segundo o que a gente semeou, irmãos. Senhor, como foi falado também, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Senhor, né? Jesus. Irmãos, que encorajamento, irmãos. Senhor Jesus. Que o Senhor fale de uma maneira peculiar a cada um de nós. Como estamos andando. Como o irmão também falou, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos vivos, Amém. Senhor Jesus. é a oportunidade de fazer o bem Senhor para os irmãos, Jesus. para o nosso próximo e para todos que precisam dele. Amém. Amém, irmão. Amém. Pode isso, amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Pai. Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Andai Senhor no Espírito. E vede, né, o que a palavra a ponte que eu ganhei foi que para nós vermos o que nós estamos semeando, que nós estamos caminhando, o que nós estamos semeando. E o que semeia para o Espírito colhe vida eterna. Amém. E aquele que semeia para a carne colhe corrupção. E que nós, né, esse que eu ganhei, que devemos atentar para o que nós estamos semeando. Amém. Amém. Irmãos, essa reunião de hoje, dessa manhã, assim como todas, mas essa, irmãos, quanta verdade,
quanta verdade nós tivemos oportunidade de ouvir aqui hoje, nessa manhã. E a verdade, ela é versus a vaidade. Então, tudo que é verdade é real. É algo que a gente pode praticar. Eu não sei por que o Senhor foi me fazer lembrar disso. Já no começo, que o irmão começou a dar a mensagem, eu fui me lembrar. Hoje eu tenho 48 anos. E quando eu era adolescente, eu já estava aqui na vida da igreja. Eu tinha por volta aí de uns 16 anos. E o grupinho de adolescentes naquela época, e uma delas, que me trouxe, na verdade, para a vida da igreja, minha mãe já vinha frequentando, me convidava para uma reunião, mas eu não vinha. E uma dessas adolescentes, por uma outra ocasião, já conhecia da infância, foi até minha casa, e me convidou, e eu acabei vindo e comecei a participar da vida da igreja. Com fato, né, com realidade. Só que houve um episódio lá atrás, na adolescência, que aquele grupinho, aquelas irmãs, aquelas meninas, né, o que aconteceu? Elas se desviaram, elas pararam de se reunir. Só que eu já tinha ouvido uma palavra aqui, em ocasiões, alguém compartilhou e falou, e mencionou, e falou assim, e eu nunca mais esqueci, falou assim, haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneça. Então, vocês imaginam, a gente é adolescente, muitas vezes vai no oba-oba, né, na juventude e tudo mais, todas saíram, todas. E eu com aquele pensamento, com aquele compartilhar, permaneça. E cheias dos argumentos e tudo mais. E eu, imagina, irmãos, uma era que não tinha celular, nada disso, né? E eu andando na rua, de repente, me abordaram. Nossa, eu falei, agora eu vou apanhar. Mas o sentimento foi esse, porque elas chegaram de um jeito, assim, rodearam de um jeito. E eu me silenciei. Estou compartilhando assim, esse episódio, porque o irmão falou dessa questão de você socorrer. Muitas vezes você quer servir, né? Você quer socorrer mesmo, mas você precisa estar forte mesmo. Você precisa de ajuda, porque se você for achando alguma coisa, é como ele falou, é muito mais fácil quem está embaixo puxar os que estão de cima. Então, graças ao Senhor, naquela ocasião, naquele episódio, eu me silenciei, mas se vocês vissem os argumentos, vou me lembrar de um, tá? Só um. Imagina, a gente vai pregar o evangelho na festa das nações. E eu quieta ali, quietinha, falava, Senhor, irmãos, para pensar um pouco. Não estou dizendo que não é para pregar o evangelho em outros lugares, a gente deve pregar o evangelho em todo lugar, mas não é assim, irmãos. Porque os irmãos, naquela ocasião, estavam guardando os jovens, os adolescentes, falando de mensagens práticas, para que não se envolvesse, para que não frequentasse. E eles cheios dos argumentos, e graças ao Senhor, Amém. O tempo passou, e eu, pela misericórdia do Senhor, permaneci. Amém. Com a oportunidade de hoje, aos 48 anos, está ouvindo uma palavra de verdade dessa, e vou falar para os irmãos que nesses anos todos, quantas vezes eu não fui socorrida, quantas vezes os irmãos não me acolheram, não cuidaram de mim, e eu também tive a oportunidade de várias vezes socorrer, quando sim, estava forte, na comunhão mesmo, tive a oportunidade, todos nós temos, de socorrer, de ajudar, né? A palavra fala também, lembrei do versículo, fala que é bom andar de dois, né? Vocês vão andando de dois, um cai, um tropeça, o outro levanta. E esse é o nosso viver, né? De nossa prática aqui. E então, irmão, só para concluir, Gálatas 6:9, a seu tempo ceifaremos, senão Amém. Desfaleceremos. Amém. Graças ao Senhor, nós não morremos, estamos aqui ouvindo essa palavra. Aleluia. Oh, irmãos, eu tô triste, eu tô muito triste, porque tem irmãos que não estão aqui, inclusive alguns que eu preguei evangelho. Eu não sei do que eles se alimentaram, mas dói no coração a falta deles. Dói no coração. Nós somos uma família. E ao mesmo tempo eu estou feliz
aquele hino, né, que nós cantamos no começo, né, que bom é estarmos aqui, né, e daí eu lembrei da frase que o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só. Então eu tive vontade de falar para o Senhor, bom é estar louvando o Senhor, bom é estarmos aqui, bom é crescermos como um jardim de Deus, mas tem algumas sementinhas que foram arrebatadas, e eu sinto falta delas, sinto muita falta. Me perdoe, irmãos, com essa choradeira de Denezinho. Eu não quero ficar chupando uma madeira na frente de vocês, não. Me perdoem. Ao mesmo tempo, a gente tem que ver como que a gente tem que andar. Porque não só a gente vai colher diante do Senhor, como também todos os irmãos à nossa volta também vão colher. Amém. Todos os irmãos vão ser alimentados ou vão ser desalimentados, né? Eu, por exemplo, tenho um filho que não vem na reunião, o meu mais velho não vem. Ele fala, mamãe, eu não vou na reunião enquanto você não comer comida direito em casa. Comida de verdade, ele fala. E a culpa é minha, então eu tenho que mudar nisso daí. Eu quero fazer direito. Eu não quero que depois o Senhor fale para mim, ó, seu filho não foi na reunião porque você não comeu comida em casa direito. Estou falando arroz, feijão, comida mesmo. Não estou falando comida espiritual. Mas serve também para comida espiritual, né? Mas não é por causa disso que ele não vem. É porque ele fala, mamãe, eu quero ver você curada. O neurônio seu vai crescer na cabeça, vai voltar na sua cabeça. Se você comer proteína, se você comer direitinho. Mas eu mudei, o paladar meu mudou, né? Depois que eu tive AVC. E eu estou demorando muito. Desculpe, irmãos. E ele tem vergonha porque eu demoro muito quando eu falo aqui na frente. Ai, irmãos, me desculpem. Amém. Terminou? Aleluia. Irmãos, graças ao Senhor. Eu quero fazer direito. Eu quero semear para o Espírito. No Espírito. Porque eu sei o que eu quero colher. Se eu semear na carne, vou colher corrupção. Mas semeando no Espírito, irmão, é o semear certo. Eu vou colher vida, vida eterna, vida em abundância, a ponto de poder ajudar os outros. Aí o irmão falou assim, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente vai colher isso. Eu quero colher vida eterna. Amém. Eu quero colher vida eterna. Amém. Então eu quero fazer certo, eu quero semear para o Espírito. Amém. Andai no Espírito. Né? Andai no Espírito, outro é, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Eu quero andar no Espírito. A irmã falou de 70 espirituais, não é sozinho, irmãos. Moisés lá, sozinho ele não ia aguentar. A carga era grande. Mas o Senhor levantou 70. O que tinha nesses 70? Espírito. Cheio do Espírito, podia ajudar. Podia cooperar com o Senhor. Irmãos, o Senhor conta conosco. O irmão falou muito em restaurar. Restaurar. O Senhor precisa de nós, irmãos.
quer nos usar para a edificação, para restaurar os irmãos. Tem irmãos feridos, que nem o irmão falou do samaritano. Tem irmãos ali que está sendo ferido, todo machucado. Então o Senhor quer nos usar para ajudar ele lá, para restaurá-lo, para trazê-lo para casa. Isso agrada ao Senhor. Amém. Quando o irmão estava falando, aí eu lembrei de Isaías 58. Se você fizer isso, você vai ser chamado de reparador de brechas, restaurador de veredas. Ó Senhor Jesus! Amém. Ser fiel no pouco. Irmãos, vamos ser fiel no pouco. Vamos servir ao Senhor. Vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém. Libertar os irmãos das ataduras, das opressões, trazê-los para casa, trazê-los para a igreja. Ó Senhor Jesus! Amém. Tudo por quê, irmãos? Porque essa vida que está em nós, ela é apta. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, que eu preciso de ajuda e eu tenho ajuda. Louvado seja o Senhor, que eu preciso ser fortalecido e tenho irmãos que me fortalecem. Aleluia, que nós estamos num caminho que Deus planejou. Deus, em toda a história, tem produzido alguma coisa e nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor. Deus não planejou que o homem sofresse, nem que passasse nenhum tipo de necessidade, qualquer coisa que ele não tivesse prazer e satisfação. Nesse mundo temos todas essas coisas, as pessoas sofrem, nós sofremos, porque nós não chegamos onde o projeto de Deus vai chegar. Nós estamos num tempo de luta, nós estamos num tempo de batalha, e nós precisamos de perseverança. Senhor Jesus, precisamos ajudar uns aos outros nesse tempo e nesse projeto de Deus, que Ele nos chamou para esse projeto, para nós semearmos do Espírito e para o Espírito. Senhor Jesus, nos ajuda a semear uns aos outros. Nos ajuda a sermos fortalecidos uns pelos outros. Hoje, nós, diferentemente do Antigo Testamento, nós temos o Espírito, onde nós temos coisas maravilhosas, o amor, a justiça, a bondade, paz. Todas as virtudes estão dentro de nós. E nós temos uma luta para que elas sejam colocadas para fora. Para que as virtudes do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, sejam expressas em nossa vida. E nossa alma precisa cooperar com o nosso espírito para expressar essas coisas. Mas hoje é um dia de luta. É uma época que nós precisamos ajudar uns aos outros e suportarmos uns aos outros e trabalharmos nessa obra de edificação. Louvado seja o nosso Senhor. No passado, muitas pessoas sofreram por fé, passaram por muitas coisas. Eu ia ler aqui, mas acho que está muito... ia ficar muito tempo. Pessoas foram apedrejadas, cerradas ao meio, tudo porque eles tiveram fé e eles viveram para Deus no meio do sofrimento. O sofrimento não foi designado por Deus para a nossa vida. E no futuro não vai ter. Mas hoje é a época de nós negarmos muitas vezes nosso prazer, nossa satisfação em alguma coisa, mas vivermos, mesmo com sofrimento, para um objetivo maior. E que o Senhor seja expressado em nossas vidas. E que nós possamos ajudar e sermos ajudados uns pelos outros. Aleluia, pelo Espírito de Cristo. Um minutinho? Tá bom. Senhor Jesus, é rápido. Amém. Bom, amém. Senhor Jesus, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Por isso, enquanto
tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Então, que ganhe isso aí, que eu não seja uma pedra de tropeço, né, para os irmãos. Quero ser uma pedra que edifica e que acolhe os irmãos. Amém. Né, que ama os irmãos. Então, nós precisamos amar nosso próximo. Amar o próximo não é fácil, né? Amar o próximo. Agora, imagine amar o inimigo, né? Mas, pela fé, nós podemos Amém. amar a todos. Amém. 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 Então vamos para os avisos? As irmãs vão dar um aviso? Amém. Vim contar para as mulheres que acontecerá em Uberaba, dia 23 de agosto, a 7ª Conferência de Irmãs da micro-região do Triângulo Mineiro. Embora seja ali da micro-região, elas abriram a possibilidade, né, de nós também participarmos. Convidaram, né, as demais igrejas a participarem também. Então, nós estamos coletando os nomes das interessadas e vocês devem passar o nome nesta semana. No domingo termina o prazo para a irmã Odete. E como se trata de uma distância assim meio longa, né, de 4h30 mais ou menos, então fica muito puxado ir participar o dia inteiro e ainda voltar mais outras 4h30, 5 horas, né? Então a gente pretende ir na sexta-feira à noite e dormir no hotel para participar de modo descansado, né, desfrutar da conferência e voltarmos no próprio sábado. E então, além disso, a gente vai precisar do transporte. O transporte a gente vai estabelecer em função do número, né? A gente precisa saber o número primeiro. Então, a gente pede com urgência que as irmãs interessadas deem um nome, pelo menos, o mais rapidamente possível. O valor da inscrição é de R$100 por participante. E o valor do hotel, a gente não tem ainda, mas a gente pretende ficar assim, quarto duplo, para facilitar, né, o valor. E o transporte também vai ser em função do número. Então, a gente vai conversando essa semana para a gente ir amadurecendo isso. Então, por favor, deem o nome o mais rapidamente possível e no dia 16 nós vamos transferir o valor da inscrição. Então, já tem que estar conosco até domingo, já temos que ter os R$100. A questão do transporte do hotel fica para depois, tá bom? Amém. Amém. Próximo. Hoje, às 17 horas, aqui na Casa 1, reunião de jovens, as riquezas de Cristo, que são insondáveis, né? Vai ser uma reunião longa hoje, né? Nossa, que bom, né? Amém. Mais alguma coisa? Dia 16, então, essa data é importante, né, para os pais e avós e tudo mais, né? Que no dia 16 a 20 de julho, nós teremos a Férias com Jesus. Então, anote no seu calendário, né? Essa data é importante, é para os nossos filhos, para os nossos jovenzinhos, tá certo? Então, anote aí e mais à frente nós vamos passar mais informações sobre isso, amém? Tem alguma coisa a mais? Conferência em Uberaba, jovens e adolescentes. Então, é no dia 10/7, está bem próximo já, né? E termina dia 13. O local vai ser em Uberaba, na chácara dos irmãos lá. E o valor da inscrição é R$250, incluindo a alimentação e a hospedagem. Inscrição dos jovens com Mateus e dos adolescentes com o Ari Cardoso. Agora nós estamos na segunda fase de inscrição, irmãos e jovens, né? Só haverá inscrição até enquanto houver vaga. Lá as vagas são limitadas. Então, 400 irmãos entre jovens e monitores, né? Então, as vagas ainda estão abertas, o preço é esse. Tem mais as despesas de transporte depois. E até, então, enquanto houver vaga, tá certo? Amém? Mais alguma coisa aí? Não. Amém. Então aqui tem um aviso especial para irmãos e irmãs de serviço de recepção e estacionamento, casas 1 e 2. Todos estão convidados para uma reunião no próximo domingo próximo agora então, dia 15/6,
às 12h15, né, logo após o almoço, aqui no salão de reuniões. Então, essa reunião é para renovação, encorajamento e aperfeiçoamento para esse nobre serviço. Como disse o irmão, né, o título compartilha, graças a Deus, irmãos, nós temos muitos serviços. E nós precisamos de todos os irmãos. Então, às vezes eu não posso servir aqui, não sei servir ali, mas você pode servir em qualquer serviço, né, que o Senhor der para você. E esses são serviços nobres também, né? Receber os irmãos já desde o estacionamento aqui na recepção. Então, eu quero encorajar os irmãos a virem para essa reunião. Se você ainda não serve, você pode se voluntariar, né, ou dar o seu nome e servir. Amém? Bom, então aqui temos alguns pedidos de oração. A irmã Sônia, né, ela pede pelo seu irmão José Donizete, ele vai passar por uma cirurgia de coração aberta, né? Então essa cirurgia será amanhã e ela pede a oração dos irmãos. Também nós temos o nosso irmão Pedro, né? O nosso irmão Pedro, marido da irmã Semiramis, ele está no hospital, a situação dele é bastante grave, ele está com sepse, né? E assim, os médicos estão fazendo o que é possível, a medicação é a indicação correta, nós dependemos agora do Senhor, né? É o Senhor que pode fazer essa obra. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, né, irmãos? E ali Pedro fala, né? Pedro que teve muitas experiências, ele fala que o Senhor tem cuidado de nós. Graças ao Senhor, de fato, irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, nós temos só para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem de fato cuidado de nós. Então, nós vamos apresentar esses irmãos. A irmã Semiramis também vai passar por um procedimento, né, amanhã. Ela vai fazer uma ressonância para ver se precisará fazer uma cirurgia para aneurisma, né? Então, vejam, irmãos, são as necessidades dos santos. Nós temos que cuidar daquilo que o Senhor tem, né? As riquezas de Deus estão aqui, né? As suas muitas riquezas estão aqui. Então, vamos cuidar e vamos orar. Vamos nos pôr em pé, então, irmãos. Vamos orar. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, nos humilhamos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Jesus, apresentamos os nossos irmãos, apresentamos o José Donizete, a sua cirurgia, o Senhor seja com ele. Senhor, nós temos as muitas ansiedades, as nossas preocupações, mas nós confiamos em Ti. Colocamos esse irmão nas suas mãos, a família, a Sônia, toda a sua família, o Senhor possa sustentá-los. Senhor, também apresentamos o nosso irmão Pedro. Senhor, tudo podemos em Ti, Senhor. O Senhor olha para a terra, o Senhor cuida de cada um dos seus filhos, o Senhor cuida de cada um a um, Senhor. Que bênção, Senhor, podemos estar nas Tuas mãos. Oramos pelo nosso irmão Pedro. O Senhor olha para essa situação. Nós sabemos que o Senhor tem a sua vontade, mas o nosso coração é que o Senhor cure. Pedimos pela cura do nosso irmão. O Senhor possa visitá-lo. O Senhor também toda a família. O Senhor levando encorajamento, levando a sua pessoa, o seu suprimento de vida. Oramos pelo procedimento da nossa irmã, a irmã Semiramis. O Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor cuida desse exame. Rogamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Essa é uma ocasião oportuna, por isso pedimos ao Senhor, a quem pode fazer. Senhor Jesus, também oramos pelas nossas famílias, o Senhor ora pela nossa semana, que possamos Te invocar muito, Senhor. Queremos mais da Tua presença. Cuida de nós, livra-nos do mal. Senhor Jesus, é em Teu nome que pedimos. Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém.